Olá, sétimo ano, esta é a nossa videoaula número 2 de História para este bimestre. Nós estamos estudando nesse capítulo a África. E como eu falei com vocês na última videoaula, a África ela é dividida em duas regiões. A chamada África Setentrional, que é na região norte, e a África Subsaariana, que fica ao sul do deserto do Saara, como vocês podem ver no mapa, que eu vou colocar aqui mais uma vez para vocês. E nós vamos estudar agora a África Subsaariana. Então, que como eu falei, é essa região da África que fica ao sul do deserto do Saara. Essa região é formada por cidades de um rico comércio. Também tem como atividade o artesanato, a agricultura e a criação de animais. E o que desenvolveu esta região? As caravanas vindas do norte da África. Essas caravanas movimentavam o comércio naquela região. Nós estamos acostumados com a ideia da África ser um continente pobre, mas a África se tornou um continente pobre a partir da exploração dos europeus. Naquele tempo, na África antiga, era extremamente rica, tinha um comércio extremamente desenvolvido, graças a essas caravanas, que vinham do norte da África e movimentavam o comércio ali daquela região. Os povos que habitavam aquela região ali, eles não haviam dominado ainda a escrita. Nós conhecemos a sua história pelas fontes arqueológicas encontradas lá, pelos textos árabes escritos pelos viajantes destas caravanas, que em geral eram árabes, e pelas narrativas dos griotes. O que são os griotes? Gravem esta palavra. São contadores de história que foram transmitindo a história ao longo dos séculos. Isso é muito comum na cultura africana, os griotes. Então, o que é importante a gente saber sobre as rotas do Saara. O que são as rotas do Saara? São essas caravanas que eram feitas pelos árabes que cruzavam o deserto do Saara e iam para esta região lá da África subsaariana. Essas caravanas eram formadas por dezenas de viajantes que partiam de Sigil Massá, onde atualmente é o Marrocos, e eles iam transportando tecidos, temperos e armas. Os guias dessas caravanas eram chamados de taxif. Vão gravando essas palavras aí porque elas são importantes. Os viajantes eram berberes. Berbere é um povo que habitava o norte da África, tá certo? Um dos pontos de parada dessas caravanas era a cidade de Tagaza. Lá eles compravam sal. O sal era muito abundante naquela região, e esse sal ele era extremamente valioso nas transações comerciais. Ele era trocado por ouro ou por escravizados, que já era comum o comércio de escravos naquele tempo. O destino final dessas caravanas era a cidade de Tombuctu, que ficava mais ao sul, onde os mercadores compravam ouro. O detalhe, o sal, como eu falei, ele era tão valioso naquele tempo que ele era trocado pelo mesmo peso em ouro. 1 quilo de ouro por 1 quilo de sal, de tão valioso que o sal era. Uma característica dessa região é que ela era formada por 3 grandes reinos, que eram os reinos mais importantes, que era o reino de Gana, Mali e Songhai. O reino de Gana, ele começou a se formar no século IV depois de Cristo, naturalmente, e ele se desenvolveu graças ao comércio por causa dessas caravanas. Os principais produtos comercializados no reino de Gana eram o marfim, o ouro, escravizados, que eram trocados por cobre, búzio, tecidos, figos e sal. Lá no reino de Gana tinha vários oásis, por isso lá era o ponto de parada dos viajantes. Vocês sabem o que são oásis, Vocês não sabem, pesquisam aí, eu não vou falar. A principal cidade do reino de Gana, que era sua capital,
era Cumbi Salé. Os reis do reino de Gana eram chamados de Ganas e eram pessoas muito respeitadas e muito ricas. No século X, Gana era considerado o império mais poderoso daquela região. Outro reino é o reino de Mali, ou Mali, como vocês preferirem. O reino de Mali estava localizado onde hoje estão os países de Mali e Mauritânia. Ele foi fundado pelo líder do povo Mandinga. O nome desse líder era Sundiata Keita. A capital de Mali era a cidade de Niani, e o reino de Mali dominava a região de Tagaza, que eu falei lá atrás, era onde ficavam as minas de sal. O rei Mali era chamado de Mansa. Não confundam com o rei de Gana. O rei de Gana era chamado Gana. O rei de Mali era chamado Mansa. Um relato famoso é sobre o Mansa, o rei Kangu Musa. Kangu Musa ele foi numa peregrinação até a cidade de Meca no ano 1324 e 1325, e ele foi distribuindo ouro pelo caminho. Ele distribuiu tanto ouro que fez o ouro perder o valor. Era tanto ouro que as pessoas receberam, que o ouro acabou perdendo o valor. Aí para vocês verem, interessante. E gravem essa história. Ela vai ser importante no futuro. O terceiro reino, o reino de Songhai, era antigo aliado do reino Mali. Ele foi um dos reinos que se rebelou contra o reino de Mali, alcançou a sua independência, e tinha uma autonomia política, mas era aliado do reino de Mali. A cidade mais importante era a cidade de Gao. E no século XV, o rei Ali Ber conquistou muitos povos vizinhos, acabou conquistando a região lá onde ficavam as minas de ouro e de sal, que antes pertenciam ao reino Mali. Ele também conquistou a cidade de Tombuctu, se tornando assim então um grande império. Só que em 1591 o Império Songhai ele foi derrotado pelos marroquinos, o reino de Marrocos, que existe ainda hoje, o país Marrocos. E os marroquinos eles conseguiram vencer o reino de Songhai porque eles já usavam armas de fogo. Songhai ainda não usava, ainda não tinha armas de fogo. Então, por isso, eles foram facilmente derrotados pelos marroquinos. Para ajudá-los a compreender melhor, vocês vão fazer a atividade 1 e 2 na página 17 do livro didático. Beleza? Façam as atividades e tire a foto e manda para mim. Beleza? Até a nossa próxima videoaula.